Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e eu estou aqui com vocês no canal da Fraternidade Jesus Salvador para continuarmos esta série de vídeos com reflexões sobre as leituras que nós escutamos nos nossos domingos, nas nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a clicar aí, dar um joia e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso às reflexões que fazemos aqui sobre as leituras que escutamos nos nossos domingos. No próximo domingo, dia 31 de dezembro, nós vamos celebrar a festa da Sagrada Família, solenidade da Sagrada Família que todos os anos nós celebramos logo após o Natal. Em primeiro lugar, a solenidade da Sagrada Família é uma solenidade que está ligada, claro, ao mistério do Natal. Então a Igreja quer, com a celebração da Sagrada Família, com a festa da Sagrada Família, nos lembrar que o Filho de Deus, o um da Trindade, como diziam os padres da Igreja, quando se fez carne numa família humana, veio nascer numa família humana para nos dizer que a família é algo sagrado. Então, em primeiro lugar, nós celebramos a festa da Sagrada Família para entrarmos nesse grande mistério da encarnação do Filho de Deus. Em segundo lugar, caro, a Igreja quer nos dar a Sagrada Família como exemplo para as nossas famílias. Neste domingo da Sagrada Família, nós vamos escutar o Evangelho da apresentação de Jesus no templo. Foi tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. E o que é que a Sagrada Família nos ensina? O que a Sagrada Família tem para ensinar para nossas famílias, para a sua família? Em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, um exemplo de humildade. Sabemos que a Sagrada Família era uma família perfeita a nível moral. Maria, a Virgem Maria, era Imaculada Conceição, não tinha pecado. Se ela tinha consciência do que aconteceu nela, do mistério, né, que acontecia em sua vida, nós não sabemos. Mas o fato é que Maria não tinha pecado. Jesus, seu filho, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. São José, como diz a própria Escritura, né, o Novo Testamento, era um dikaios, um tzadik, um justo, né, aquele que dia e noite medita a palavra de Deus, procurando sempre fazer a vontade de Deus, como diz o Salmo 1. E apesar disso, eles estavam lá para cumprirem suas obrigações religiosas. Que exemplo de humildade para nós, que às vezes achamos que por isso ou aquilo, né, nós temos que ter privilégios na igreja, privilégios a nível religioso. Não, todos nós temos que cumprir nossas obrigações religiosas, porque a própria família, exemplo, a família de Nazaré, cumpriu suas obrigações religiosas. Em primeiro lugar, a Sagrada Família nos dá exemplo de obediência, porque eles estavam lá no templo para cumprirem aquilo que foi ordenado no Antigo Testamento. O quê? Em primeiro lugar, eles estavam lá para cumprirem aquilo que está lá em Êxodo capítulo 13, né, o resgate dos primogênitos. Na Sagrada Escritura é dito, né, lá no Antigo Testamento, é o Senhor quem disse que todo macho que abre o seio materno, seja da mulher ou dos animais, pertence ao Senhor. Os animais, claro, têm que ser oferecidos no templo. Agora, um filho de uma mulher, ele pode ficar com os pais, mas tem que se oferecer no seu lugar, lá no templo, um cordeiro de 1 ano puro para ter de volta o seu filho. Nós chamamos isso de resgate dos primogênitos, né? E o livro do Levítico diz que as pessoas que eram pobres, elas não tinham a obrigação de oferecer um cordeiro. Poderiam oferecer uma rola ou um pombinho. São Lucas fala de 2 rolas ou 2 pombinhos, mas o texto de Levítico 12 nos fala de uma rola e um pombinho. Então, eles estavam lá para obedecerem aos mandamentos de Deus. Que exemplo para nós. Nós que temos uma família, nós que somos cristãos, nós que talvez somos de uma outra religião, mas precisamos obedecer aos mandamentos de Deus. Então, eles ofereceram, como diz São Lucas, um par de rolas ou 2 pombinhos, porque eram pobres. A família de Nazaré era uma família pobre que não tinha um cordeiro para oferecer.
Será que eles não tinham realmente um cordeiro para oferecer? Claro que tinham. Eles tinham o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus, meu irmão, minha irmã, é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando José, Maria e José vão com o menino Jesus apresentá-lo ao templo, se cumpre por antecipação, no Evangelho da Infância de São Lucas, a grande oferta de Jesus no alto da cruz. Jesus se ofereceu por nós não para nos devolver a nossos pais, mas para nos devolver ao Pai do céu. Que maravilha! Maria e José ofereceram o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo. E o texto do Evangelho segundo São Lucas, que nós vamos escutar neste domingo, nos diz que lá no templo, quando José e Maria apresentaram o menino Jesus, que lá no templo havia lá 2 anciãos. Isso é muito importante no Evangelho, porque não sei se vocês sabiam, nas Sagradas Escrituras, a velhice, né, os cabelos brancos, é símbolo de sabedoria. Né? Então são pessoas sábias, né, que buscavam aquilo que os hebreus chamavam de Hokmah, sempre procuravam discernir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E claro, as antigas gerações na cultura bíblica lembram os pais, né, aqueles que no passado esperaram o cumprimento da promessa do Messias, né, que foi feita pelos profetas. Então é isso que diz o texto. Simeão, esse idoso, homem idoso que estava no templo, ele esperava a consolação de Israel. Em outras palavras, ele esperava o Messias. E Ana, uma outra mulher que estava no templo, uma mulher piedosa, né, que vivia ali orando, jejuando, ela falava do menino a todos que esperavam o resgate de Jerusalém. Então, aquele que veio resgatar Jerusalém, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava ali, e Simeão e Ana, vamos dizer assim, em nome de todas as gerações, né, dos hebreus que esperaram o Messias, reconhece que o Messias chegou, o Messias estava ali, era aquela criança, né, Yeshua ben Yosef, né, Jesus, o filho de José, que veio salvar a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, família de Nazaré, como disse no início, é exemplo para nós, a igreja quer dar a Sagrada Família como exemplo para nós, é uma família que sofria também, né? Mas que não perdia a piedade e a fé em Deus. Simeão, quando profetiza aquilo que vai ser Jesus, naquele menino que ele vê e toma nos seus braços, ele diz que uma espada de dor iria transpassar o coração da Virgem Maria. Quando nós lemos o Evangelho em grego, a palavra espada de dor é a palavra ronfaia. Ronfaia, não sei se vocês sabiam, é uma espada, né, no mundo antigo, uma espada que era usada pelos trácios, uma espada de 2 gumes que cortava pelos 2 lados e encurvada. Era uma espada utilizada para fazer muito mal, né? Porque quando, numa guerra, eles penetravam a espada no corpo de uma pessoa, ela era encurvada, então ela tinha dificuldade de sair. Então, para machucar a pessoa, eles movimentavam a espada e arrebentavam, desculpe dizer assim, os órgãos da pessoa. Então fazia muito mal a pessoa que era atingida por essa espada. Então, Simeão disse que uma espada de dor iria transpassar o coração da Virgem Maria. Que ela iria sofrer durante a sua vida, de modo particular, aos pés da cruz. Mas Maria, apesar do sofrimento, nunca perdeu a esperança e a fé em Deus. Talvez você esteja sofrendo, você que é mãe de família, com os seus filhos, né, com as dificuldades financeiras, com o seu marido, que talvez seja um alcoólatra, sei lá, né, esteja no mundo das drogas, pode acontecer, né, com um pai de família. Não perca a esperança. Sagrada Família de Nazaré foi uma família que sofreu também, né? Sofreu a morte de José, nós sabemos que, segundo a tradição, José morreu quando Jesus era ainda adolescente, Maria também passou pelo luto, né? Mas é uma família que nunca perdeu a esperança. Depois de profetizar essa espada de dor que transpassaria o coração de Maria, Simeão profetiza que esse menino, o menino Jesus, né, será causa de queda, de ptosis, para muitos, né? A palavra ptosis nós podemos traduzir em grego, a melhor tradução seria ruína, causa de ruína para muitos. E como Deus pode ser causa de ruína para nós? Você acha que Deus, que é amor, quer a nossa ruína? Claro que não. Então nós precisamos entender isso, né? O que Simeão está profetizando? Então vamos para a tradição da igreja para que possamos entender isso. São Gregório Magno, o Papa São Gregório Magno, diz que
Jesus será causa de ruína para aqueles que o rejeitam. Porque quando nós rejeitamos o Messias, o Salvador, o Redentor, claro que a nossa vida só pode caminhar para a ruína, porque ele é aquele que veio para nos reerguer, para nos levantar. São João Crisóstomo, comentando esse texto, nos diz que a causa da ruína é a loucura daqueles que rejeitam Jesus. Porque se você rejeita Jesus, você está rejeitando o Salvador da humanidade, isso é uma loucura. Rejeitar aquele que veio nos salvar, e por isso que isso é uma ruína para aqueles que o rejeitam. E Orígenes, fazendo uma leitura espiritual deste evangelho, nos diz que, na realidade, Jesus é causa da ruína do pecado em nós. Ele veio, claro, para derrubar, para aniquilar o pecado em nós e para nos levantar, é o que diz Simeão em seguida, né? Ao mesmo tempo que ele diz que Jesus é causa de ruína para muitos, ele diz que Jesus é causa de soerguimento. Aqui nós temos uma palavra importante, anastasis, que é a palavra ressurreição. Ele é causa de ressurreição para muitos, porque Jesus vem neste mundo para isso, meu irmão, minha irmã, para nos ressuscitar para uma vida nova, para nos dar uma vida nova e, claro, para no fim dos tempos, ressuscitar o nosso corpo, cumprir suas promessas em nosso favor. Jesus é aquele que veio para nos reerguer e reerguer nossas famílias. Eu não sei como está a sua família hoje, né? Você está prestes a celebrar o Domingo da Sagrada Família. Pouco importa como está a sua família. Pouco importa não, claro, Deus se importa com você. Mas uma coisa é verdade, Jesus veio para reerguer a sua família. Por isso, você que é mãe de família, você que é pai de família, você que é filho e sofre com os pais que brigam, né, que se separaram talvez, né, e não querem se reconciliar, vamos pedir a Jesus, o Redentor, aquele que veio para nos reerguer, para causar a ruína dos nossos pecados, das nossas desavenças familiares. Vamos pedir a Jesus, aquele que veio para reerguer nossas famílias, que ele reerga a sua família, reerga a minha família, que nessa festa da Sagrada Família você possa experimentar poderosamente a alegria de encontrar Jesus, a alegria que sentiu Simeão e Ana quando encontraram o menino Jesus no templo, Salvador, que o Salvador possa fazer maravilhas na sua vida. Deixo aqui a minha bênção, desejando a todos uma excelente festa, solenidade, da Sagrada Família de Nazaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, todas as nossas famílias, a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.